Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje versará sobre trombocitopenia ou plaquetopenia, são sinônimos. Essa é uma condição clínica importante, né, e relativamente frequente, que tem origem multifatorial e se insere aí dentro de várias patologias, sejam elas puramente hematológicas ou não. Antes de entrarmos propriamente no tema trombocitopenia, é interessante comentarmos alguns aspectos importantes sobre os mecanismos da hemostasia. Então, a hemostasia ela pode ser definida como uma série de mecanismos do organismo para evitar o sangramento, para restabelecer o fluxo sanguíneo após uma obstrução e também para evitar uma trombose. Ela se baseia em 4 elementos importantes, né? Os vasos sanguíneos, compreendendo-se aí o endotélio, né, dos vasos, que apresentam alguns elementos fundamentais para a hemostasia. As células endoteliais, elas sintetizam substâncias que têm várias funções, por exemplo, inibir a secreção e agregação de plaquetas, promover a função da adesão das plaquetas, ativam também os fatores de coagulação e também destroem o trombo formado. Com relação às plaquetas, depois nós vamos fazer alguns comentários sobre elas. Em relação à coagulação sanguínea, que é um outro momento importante, né, da hemostasia, né, essa coagulação sanguínea ela é garantida por fatores de coagulação, que são proteínas, que são sintetizadas, na sua maioria, no fígado. A função dessas proteínas é formar o verdadeiro tampão hemostático. Deve-se lembrar que para a formação do coágulo, os fatores de coagulação interagem de duas maneiras. Há um sistema intrínseco e o outro extrínseco, né? Isso vai ser abordado em outros momentos, né? Provavelmente na cadeira de hematologia, aliás, provavelmente não, com certeza na cadeira de hematologia, e não será foco da nossa apresentação de hoje. E o outro elemento importante é a fibrólise, né, ou fibrinólise, né? Esse sistema fibrinolítico tem a importante função de eliminar a fibrina, que é formada previamente por ocasião de ativação da coagulação. Então, esses são os 4 elementos aí fundamentais para a hemostasia. E ela se faz de duas formas. Então, a gente pode dizer que a hemostasia ela pode ser primária, né, garantida aí por vasos e plaquetas, e ela pode ser chamada também de secundária, tem uma forma secundária, garantida aí pela coagulação sanguínea. Bom, quando nós temos alterações da hemostasia, nós vamos ter aí uma tendência para sangramento ou para a formação de trombos. E com isso nós temos 3 grandes grupos, né, de situações clínicas, né, que albergam aí várias doenças. Então nós temos assim genericamente as púrpuras, né, que se manifestam pela presença de petequias ou equimoses, ou as duas coisas, né? As coagulopatias que se manifestam por hematomas e, por exemplo, hemartrose. Hemartrose seria a presença de sangue dentro de uma articulação. É o que ocorre, por exemplo, na hemofilia, né? E as tromboses, né? Aqui lembrando a tríade de Virchow, né? Que é constituída pela estase sanguínea, né? Pela lesão endotelial e pela hipercoagulabilidade. Então, as púrpuras, com as suas petequias e equimoses, são manifestações mais superficiais, de pele, de mucosa. Quando nós falamos de coagulopatias, hematomas, hemartrose, nós falamos aí de comprometimento com sangramento de estruturas mais profundas, né? E as tromboses acometendo vasos, né? Bem,
Agora vamos falar um pouco sobre plaquetas, né? Nós temos no sangue periférico, né, um número variável aí de plaquetas, né, que gira em torno de 150 mil a 450 mil, né, por ml ou por milímetro cúbico, como queiram, né. Então, essas plaquetas têm funções bem definidas, né? A sua adesão, adesividade, a agregação, secreção de substâncias que vão atuar no processo de coagulação e a pró-coagulação. Então, poderíamos definir trombocitopenia ou plaquetopenia da seguinte maneira: é a redução do número de plaquetas do sangue quando a quantidade é inferior a 150 mil por ml ou por milímetro cúbico. Com isto, haverá mais tendência a hemorragias que vão depender da causa e do número total de plaquetas. Na sequência, nós falaremos sobre alguns aspectos de diagnóstico e na terceira parte da aula nós falaremos sobre algumas doenças mais importantes. Por hora é só.